Aleluias. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela, fala: meu irmão ou minha irmã, que bom que você está aqui. Amém? O que a gente precisa nessa noite é abrir o nosso coração para receber aquilo que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Amém? Eu estava preparando essa palavra aqui na quarta-feira, no último dia que eu passei aqui na igreja, jejuando, né, orando à noite. Era 2h da manhã, eu comecei a preparar essa palavra de hoje. E como Deus falou de uma forma especial dentro do meu coração. Amém? E hoje eu estava, antes de vir para cá, Deus trouxe à minha memória, no final do ano e até no comecinho desse ano, que quando Deus tinha mostrado para mim que os céus e a terra estariam em movimento. Amém? E Deus trouxe muito nítido na minha memória, porque foi a palavra profética que eu decretei no final do ano, né? Que 2020 os céus e a terra iam se mover. E aí eu fiquei parando ali, parei um pouquinho para entender aquilo que o Espírito Santo de Deus estava falando ao meu coração. Porque de fato, gente, não sei se vocês estão percebendo, mas os céus e a terra estão num movimento a todo vapor. Amém? As coisas não estão acontecendo por acaso. As coisas estão acontecendo porque a mão de Deus assim o quer. E aí Deus, naquele momento eu falando com o Senhor, Deus trouxe ao meu coração e fez essa pergunta para mim: você acredita que eu tenho o controle sobre a sua vida? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Você acredita, você tem certeza que Deus tem o controle da sua vida? Amém? Você acredita que Deus tem o poder e Ele sabe tudo o que está acontecendo na sua vida? Você tem certeza e convicção dentro do teu coração que no momento certo, na hora certa, a provisão de Deus vai chegar? Amém? Porque quando você tem a certeza que Deus está no controle da sua vida, quando você tem a certeza que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, você precisa descansar no Senhor. Você precisa ficar em paz, descansar em Cristo Jesus e esperar o trabalhar dEle. Amém? Se os céus e a terra estão em movimento, significa que alguma coisa está trabalhando ao seu favor. Deus, Ele não está parado, Deus não está sentado, ou melhor, Deus não está dormindo. Nunca fugiu do controle das mãos de Deus. Deus nunca ficou sequer 1 minuto, 1 segundo, sem trabalhar. A Bíblia diz que Deus trabalha em nosso favor. Deus, Ele está a todo momento, amém, cuidando de cada detalhe nosso. E aí a igreja precisa entender isso, porque nos detalhes, sabe, nos detalhes da vida, tem momentos bons e tem momentos ruins. Nos detalhes da vida, da história da nossa vida, ela é contada com coisas boas, mas também com adversidades, com lutas. Mas o final da história vai ser um final feliz. E é isso que nós precisamos entender nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 86, no versículo 8 e versículo 10. O tema da mensagem dessa noite é: Deus age no momento certo. Vamos repetir todo mundo junto? 1, 2, 3. Deus age no momento certo. Mais uma vez. Deus age no momento certo. Agora fala para você mesmo, fala assim: aquieta coração. Deus age no momento certo. Amém? Deus tem a hora, o minuto, o segundo, o dia, o ano contado. Deus, Ele não falha, Deus não chega atrasado. Então no momento certinho, aquilo que você tanto anseia, aquilo que você tanto espera, vai se concretizar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você acredita nisso ou não? Salmo 86, capítulo
Salmo capítulo 86, versículo 8 e versículo 10 diz assim: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu é Deus. Amém? Olha só que texto maravilhoso. Porque aqui Deus, Ele está dizendo assim, na sua onisciência, na sua onipotência, aquilo que lhe é devido. Amém? Deus está falando para mim e para você, que diante do conhecimento dEle, do poder que Ele tem para criar todas as coisas, Ele pode nos abençoar. Amém? Ele pode abençoar qualquer pessoa, e nessa noite Ele vai abençoar um filho seu. E se você é filho de Deus, se prepare, porque você vai sair daqui totalmente abençoado em nome de Jesus. Então, se você crê, faz alguma coisa aí em nome de Jesus. Deus, Ele honra um filho a hora que Ele quiser. Assim como o pai tem o controle na vida dos filhos, amém? Quando é pequenininho, porque depois que cresce, se o filho se quiser ser deixado, o pai tomar conta dele, tudo bem, mas se não quiser, o pai não pode fazer mais nada. Deus é a mesma coisa. Enquanto nós estamos debaixo da vontade do Senhor, Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode nos abençoar a hora que Ele quiser, amém? E assim como um pai, a hora que Ele quiser abençoar o filho, Ele pode abençoar. O nosso Deus, Ele faz a mesma coisa. Então nessa noite eu quero que você entenda, amém, que ninguém pode impedir, quando Deus Ele quer intervir, para nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, amém? Livro de Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Existe algo dentro de nós, um dínamo dentro de nós que se chama Deus. Quando Deus opera na vida daquele que se entrega a Ele, quando Deus opera na vida daquele que Ele quer, Deus, Ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos, amém? Essa é a convicção que nós temos que ter dentro do nosso coração. Talvez o que você está pedindo para Deus é muito pequenininho sobre aquilo que Ele quer entregar nas tuas mãos. Vocês estão comigo aí, gente, ou não? Amém? Talvez você pede algo para Deus e Deus diz assim para você: eu quero entregar muito mais do que isso que você está pedindo. De repente os teus pensamentos ficam a milhão por coisas talvez tão pequenininhas, e Deus diz assim: ei, os teus pensamentos são bem pequenininhos diante dos meus pensamentos. Eu tenho algo muito grande para entregar para você, amém? Porque é dessa forma que Deus trabalha. Aquele que opera, aquele que pode fazer tudo, repita comigo: tudo, tudo. Deus pode fazer tudo, meu irmão, amém? O que nós precisamos entender é que esse Deus precisa ser mais, ou melhor, esse Deus precisa ser conhecido de nós. Nós precisamos conhecer o poder que Ele tem, amém? A grandeza que tem esse Deus que você serve. Nós servimos um Deus muito grande, muito poderoso, e às vezes, por não conhecer o tamanho desse Deus, nós ficamos limitados. Mas nessa noite Deus vai fazer algo na tua vida. Fala assim para essa pessoa que está ao seu lado, fala assim: Deus vai agir na sua vida, meu irmão. Tanto é que Ele vai agir na sua vida, que Ele pode te tirar do cativeiro, amém? Porque de repente você entrou num cativeiro, de repente cativeiro das emoções, de repente no cativeiro financeiro, de repente o seu cativeiro é a sua família, de repente o seu cativeiro é o seu marido, de repente o seu cativeiro é a sua esposa que não se converte, marido que não se converte, de repente o seu cativeiro é uma mágoa que está dentro do teu coração, de repente o cativeiro que você está, amém, é uma dúvida, é uma insegurança, talvez o cativeiro que você está é uma enfermidade.
E Deus nessa noite, Ele quer tirar você desse cativeiro. Deus, Ele quer abrir e tirar você desse cativeiro de uma vez por todas, para fazer com que algo sobrenatural aconteça na sua vida. Então olha para essa pessoa de novo e diz para ela assim: Deus quer agir na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite aqui. Você sabe, seja sincero, amém? Você sabe como vai terminar a sua história? Estou dizendo a história que você está construindo, amém? Você sabe como vai terminar a sua história? De repente você fala assim: a minha história vai terminar eu lá no céu com o Pai, amém? Só que nós precisamos saber qual é o fim da nossa história, o que nós desejamos para o final da nossa história. Porque se eu estou escrevendo uma história aqui nessa terra, e pode ser que demore 50, 60, 100 anos, como eu vou viver até os 100, amém? Quem vai viver até os 100 aí? Ah, vocês estão com pouca fé, gente. Quem vai viver até os 100 aí? Não, você tem que falar assim: eu vou viver até os 120, meu apóstolo. Oxe, não pode ficar por baixo não, tem que dizer assim: eu vou viver um pouquinho mais, amém, para contar a sua história, amém? Então eu preciso entender, eu preciso saber qual é o fim da história que eu desejo, porque de repente o começo da nossa história, ele pode não ser muito bom, amém? Ali no meio da jornada da nossa história, pode haver algumas frustrações, algumas decepções, o inimigo ali tentando te parar. Mas Deus fala para mim e para você nessa noite: nós não podemos parar no meio do caminho, a gente tem que continuar e nunca se deixar ser abatido, amém? O que eu preciso entender é que eu não posso me assustar se no começo da minha história está meio difícil, se no meio da minha história as coisas parecem ficar meio conturbadas. O que eu preciso entender é que Deus dará o fim que cada um de nós desejamos e ponto final, amém? Deus vai colocar no final da tua história, e o final da tua história vai dizer assim, ó: Ele combateu o bom combate, encerrou a carreira da fé. É isso que o apóstolo Paulo ele disse. Ele combateu o bom combate e encerrou a carreira, que significa o quê? Que ele realizou tudo o que ele queria, que ele conseguiu tudo aquilo que o coração dele tinha anseio. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. O fim da nossa história, Deus vai nos dar exatamente da forma que cada um de nós estamos escrevendo a nossa história. Fala para o teu irmão assim: não vai ser um final infeliz não, meu irmão, vai ser um final feliz. Só que a gente sabe que toda a história, quem gosta de filme aí? Todo mundo, né? Você sabe que nos filmes o negócio começa mais ou menos, né? Aí de repente no meio do filme vira nos avessos, parece que tudo está dando errado, o mocinho parece que vai perder, parece que o bandido vai se dar bem, e aí de repente no finalzinho o negócio muda, e aí o bandido se dá mal e o mocinho se dá bem. Por quê? Porque esse é o final da história, amém? O que a gente não pode é ficar prostrado, se lamentando, achando assim: a minha história não tem jeito, a minha história vai ser de um final infeliz. A sua história vai ser de um final feliz. Posso ouvir um amém ou não? Amém? Então fala para essa pessoa, fala assim: não se assuste com os primeiros capítulos, porque Deus dará o fim que você deseja. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Amém? Amém, Maria? Né, Maria? Não é amém? Maria. Olha lá as duas dando isso. Amém, gente? Eu preciso confiar nesse Deus aí, amém? Deus, Ele está agindo na nossa vida, por mais que você não consiga enxergar, porque às vezes a gente acha que Deus só age quando as coisas estão bem. Parece que essa é a maior dificuldade das pessoas. Elas acham que Deus só age quando tudo está dando bem, tudo está dando certinho, porque Deus está agindo. Quando as coisas estão dando errado, é o diabo que está agindo. Mas que Deus é esse que nós servimos? Que ele só é Deus quando as coisas estão se dando bem, as coisas estão indo para um bom caminho.
É a mesma coisa do casamento. Quando o casamento ele entra numa turbulência ali entre o casal, amém? Aí um começa a tacar na cara do outro, mas você não era aquilo que eu esperava. Como que não era aquilo que eu esperava? Então, se você casou na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na bênção e na prosperidade. Então a gente precisa entender isso, porque às vezes as pessoas só conseguem enxergar Deus quando as coisas estão bem, quando o milagre está acontecendo. O nosso Deus é um Deus de milagre, mas as coisas às vezes que parece que está ruim, é como quando Deus manda o povo para o deserto. Quando o povo vai para o deserto, era Deus que tinha enviado aquele povo para o deserto, porque Deus queria usar aquele deserto para exaltar o nome dele. Então fique tranquilo, meu irmão, Deus está usando esse probleminha que você está passando aí para exaltar o nome dele. Logo, logo esse probleminha vai passar e você vai cantar o hino da vitória aí, amém? Mais uma vez assim, fala para o teu irmão, Deus está agindo na sua vida. Essa pessoa não está acreditando não. Olha que esse olhar 43 para ele falar, você não está acreditando. Deus está agindo na sua vida, amém? E agora, a pergunta que eu faço, por que Deus age na nossa vida? Por que Deus age ao nosso favor? Por que Deus quer envolver na nossa história? Por que isso? Por que Deus faz isso? Deus ele quer agir, meu irmão, ao nosso favor, porque Ele é misericordioso. Posso ouvir um amém ou não? Porque Ele deseja o nosso bem. Posso ouvir um amém ou não? Porque Ele quer guardar você do mal. Posso ouvir um amém ou não? Porque Deus ele é criador, provedor, e Ele quer participar da sua história. Por isso que Ele quer agir na sua vida. Em todos os momentos Deus está agindo, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Eu estou casado há 30 anos, nós vamos fazer 31 anos de casado. Mais um ano de namoro, porque eu namorei rápido. Sou um cara honesto, sabe? Sou um cara assim, cabra macho, que assume o compromisso. Namorei um ano, já casei. Amém? É isso mesmo. 31 anos de casado. Tem momentos que a gente senta para lembrar um pouquinho do passado, fala cada turbulência, cada situação que nós passamos. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Significa o quê? Que Deus ele se envolve na nossa história, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele se envolve porque Ele quer o nosso bem. Ele se envolve porque Ele sabe que se nós andarmos sem Ele, nós vamos cair num buraco sem fundo. As pessoas sem Deus, as pessoas sem Jesus, elas entram em um labirinto e elas não conseguem sair mais desse labirinto. Por isso que às vezes as pessoas elas ficam aprisionadas. Pessoas até morrem porque não conseguem achar uma resposta. Mas em Deus, pode passar o tempo que for, em Deus nós temos a resposta. Amém? Uma luz sempre vai brilhar no fim do túnel. Fala para o teu irmão, uma luz sempre vai brilhar no fim do túnel, meu irmão. Deus sempre vai brilhar a luz dele, vai dizer assim, ó, vem para aqui, para esse caminho aqui, ó. É por aqui, ó, cuidado, você está vindo para o lugar errado, é por aqui que eu quero que você vai. Deus sempre vai intervir na nossa história. Posso ouvir um amém ou não amém? Fala para o teu irmão, se você está acreditando, meu irmão. Deus nunca deixou de agir, meu irmão. Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então olha para essa pessoa e diz assim: Deus nunca parou de agir. Amém? Antes da fundação do mundo, Deus nunca parou de trabalhar, meu irmão. Deus nunca parou de agir. Deus sempre teve o controle de todas as coisas. Amém? Vocês estão acreditando nisso ou não? Antes de o homem ser criado, Deus já havia estabelecido o seu trono no céu. O seu reino dominava sobre tudo, sobre todas as coisas. O domínio é dele, o poder é dele.
Livro de Gênesis, capítulo 1. Abram lá a tua Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Deixa eu colocar aqui no meu tablet, que é melhor, que eu não vou enxergar. Você consegue colocar aí, Samuel? Gênesis, capítulo 1. Versículo 1. Samuel não está aí? Ah, é apóstolo que está lá. Então deixa eu achar no meu aqui. Gênesis, capítulo 1. Se aparecer aqui, vocês me dão glória a Deus aí. Gênesis capítulo 1, abra lá então. No versículo 3. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Agora, versículo 6. E disse Deus: haja expansão do meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. Versículo 9. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Versículo 11. E disse Deus: produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê seu fruto segundo a espécie, cuja a semente está nela sobre a terra, e assim o foi. Agora versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie, e assim se foi. Amém? Preste atenção naquilo que eu falei para você. Antes que houvesse o homem, Deus já havia estabelecido o seu trono. Deus já havia estabelecido tudo aqui. E aqui nesses textos que nós vimos aqui, nós conseguimos aqui constatar o comando de Deus, como Deus formou todas as coisas. E aqui a gente fica espantado e diz assim: que poder, que autoridade que esse Deus tem. Amém? Porque somente com uma palavra todas as coisas foram se formando. Abra a tua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 33, verso 4 ao verso 21. Salmos 33, versículo 4 até o versículo 21, diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, todas as suas obras são fiéis, Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todos os exércitos deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-nos todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo o qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde o céu e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que formou o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente que se livra pela tua força. O cavalo e faz para a sua segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes as almas da morte, para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Olha só que interessante aqui.
quando Deus, ele ordenou aqui que as águas se expandissem, amém? Quando Deus, ele diz para que as águas se expandissem, multiplicassem, os anjos não chegaram até Deus, dizendo assim: chefe, não vai ter como fazer esse negócio, porque as comportas se estragaram. Quando Deus disse que houvesse luz, os anjos não chegaram até Deus dizendo assim: mestre, não vai ter como colocar essa luz aí, porque o gerador não está funcionando. Quando Deus disse para que houvesse alimento, para que houvesse animais, amém, para que a semente desse o seu fruto, os anjos não chegou dizendo assim: ô chefe, não tem como dar, porque acabou a semente. Tudo o que Deus determinou, tudo o que Deus falou, os anjos obedeceram. Através da palavra do Senhor, todas as coisas foram feitas, amém? Não sequer uma pessoa ou alguém se levantou para questionar ou dizer para Deus que não teria como fazer, porque a voz de Deus, o comando de Deus é uma ordem, e quando Deus dá uma ordem ao nosso favor, já era. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus está dando uma ordem hoje ao seu favor, que Ele vai te abençoar, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Você acredita nisso? Todo o reino espiritual ouviu e atentou para as ordens do Senhor. A Bíblia revela que o Senhor criou e sustenta todas as coisas pela sua palavra e pelo seu poder. Hebreus capítulo 1, verso 3. Você está entendendo quem é esse Deus que você serve ou não? Amém ou não? Porque se você não descobrir quem é esse Deus aqui, você vai ficar, sabe, desacreditado, achando que para você não tem jeito, ou achando que Deus só age quando tudo está legalzinho. A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus agiu no meio do caos. Amém? Estava tudo escuro, sem forma, vazio, e Deus falou assim: eu vou abençoar no meio do caos. Deus, Ele pode nos abençoar no meio da luta, no meio da adversidade, e é isso que nós precisamos acreditar, amém? Ele vive, reina, e tem todo o poder para agir e reagir aos seus pedidos de ajuda e de socorro, em nome de Jesus Cristo, amém? Eleva os meus olhos para o alto, da onde virá o meu socorro vem de ti, Senhor, amém? Então não fique aí com cara de maracujá passado, sabe, com cara de quem comeu e não gostou. Olha para o céu no momento da luta e da adversidade e diz assim: Pai, pode agir a hora que o Senhor quiser agir, amém? Eu estou na espera, e a hora que o Senhor dizer sim para mim, o nome do Senhor vai ser exaltado sobre toda a terra, em nome de Jesus Cristo, porque nós seremos testemunha dos milagres do Senhor. Posso ouvir um amém ou não? Sim ou não? Olha para essa pessoa que está ao seu lado, fala assim: sabe por quê, meu irmão, que Ele quer te ajudar? Quem quer saber? Porque você foi criado por Ele, você é a imagem e semelhança dEle. Quando Deus olha para você, Ele vê Ele, Ele vê o seu Filho amado Jesus Cristo. Por que que Ele não vai te ajudar? Por que que Ele não vai me ajudar, gente? Se Ele nos criou como imagem e semelhança dEle, quando Deus Ele olha para nós, Ele vê o seu Filho Jesus. Quando Ele olha para nós, Ele diz assim: lá vai o meu garotinho, lá vai minha garotinha. Então Deus tem motivo suficiente para te abençoar. Vocês foram arrebatados? Vocês estão comigo ainda ou não? Sim ou não? Fala para o teu irmão que está do teu lado, fala: meu irmão, Deus te ama. Fala para ele assim: você é a coroa da criação de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. O que você sentiu aí? A gente não se sente mais forte? Quando a gente sabe que nós somos a criação de Deus, que nós somos a menina dos olhos do Senhor?
Você tem coragem de pegar uma agulha e furar a menina dos teus olhos? Você tem coragem de jogar pimenta na menina dos teus olhos? Dos outros tudo bem. Mas se Deus está falando que nós somos a menina dos olhos dele, você acha que Deus vai fazer alguma coisa para nos prejudicar? Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento. Amém? Tudo que acontece na nossa vida é porque Deus está querendo nos habilitar, nos preparar para viver coisas grandes. Amém ou não amém? Não se disperse, gente, porque você vai viver milagres hoje em nome de Jesus Cristo. Você vai viver. Posso ouvir um amém ou não? Então só para quem vai viver o milagre, dê uma salva de palmas bem forte aí. Aleluia. Glória a Deus. Até para mim eu sinto mais assim, mais aliviado. Significa que vocês estão acreditando em tudo isso aqui. É como Paulo falou do dízimo aqui, ó. Eu preciso acreditar e confiar. Amém? Porque senão eu vi a igreja, eu participar de um culto e não acreditar, ele não tem o porquê acontecer alguma coisa na minha vida. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar, eu preciso acreditar que Deus, amém? Ele vai fazer algo. Se Ele está falando que Ele vai fazer algo, Ele vai fazer. E eu preciso fazer o quê? Despreocupar, sabe? Acreditar no Senhor. Hoje eu estava vendo, alguém postou eu não me lembro quem foi, postou algo falando sobre a gratidão, né, do poder da gratidão. E eu achei um vídeo muito interessante, porque essa pessoa, quando ela fala do poder da gratidão, ela fala também das pessoas que sabe, que murmuram, pessoas que reagem negativamente com a sua vida, com as coisas que estão acontecendo. E ela estava falando do poder da oração. Ela estava falando da mesma forma que você ora ao Senhor, amém? A sua oração é expandida diante dos ouvidos do Senhor. Quando você reclama, você atrai coisas ruins para a sua vida. Reclamação. Você já parou para prestar atenção, a professora Neide aqui, né? Na palavra reclamação. Clamação significa de coisa grande, de coisas que vai acontecer com mais força, com mais altitude. Agora, reclamação, então significa, se eu estou aclamando ao Senhor, agora quando eu faço uma reclamação, eu estou dizendo que tudo aquilo que é de ruim, sabe quando eu murmuro, minha vida não dá certo, nossa, que coisa ruim, eu estou reclamando. Reclamação significa que eu estou dando mais ênfase naquilo, ou naquele mal sobre a minha vida. Então a gente fala para o teu irmão, a gente precisa parar de reclamar e acreditar mais no Senhor. Amém? Se Deus tem o poder de criar o universo e tudo que nele há, agir em todas as áreas, usando pessoas, reinos, situações para salvar o homem. Se Deus tem um controle de tudo, que é você perto dele? Olha para essa pessoa e fala assim, o seu problema, meu irmão, é muito pequenininho diante do poder de Deus. Agora dá uma esculachada, fala assim, o seu problema é muito pequenininho diante do Deus que eu sirvo. Amém? Eu não estou menosprezando a situação que você está vivendo. Eu só quero que você entenda que o Deus que você serve é maior do que qualquer situação, é maior do que qualquer problema. Então, se Deus tem poder para criar o universo, amém? Com a sua palavra Ele criou tudo. Será que Ele não pode dar aquilo que você necessita? Será que Ele não pode mudar a sua história? Será que Ele não pode reverter essa situação? Claro que Ele pode, e assim Ele vai fazer em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém ou não amém? Gênesis capítulo 18, verso 14, diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Olha só, Gênesis 18, 14 na parte A. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor?
Aí Jesus responde lá em Lucas capítulo 1, verso 37, para Deus nada é impossível. Amém? Há uma pergunta se existe alguma coisa difícil, Jesus diz, para Deus não existe nada impossível. Então olha para o seu irmão e fala, meu irmão, fique alegre, fique contente, para Deus tudo é possível. Então faça alguma coisa aí em nome de Jesus. Deus, Ele está vendo lá na frente, meu irmão. Às vezes os nossos olhos ficam focados no problema, na situação, mas Deus, Ele está vendo lá na frente. Olha para mim aqui. Deus, Ele enxerga todo o processo. Deus, Ele enxerga o começo, o meio e o fim. Deus, Ele está enxergando tudo. Enquanto os nossos olhos estão presos no agora, no momento, Deus já está vendo o futuro. Deus tem o controle de todas as coisas. E na hora certa, Ele vai intervir. Você acredita nisso ou não? Na hora certinha, Deus virá com provisão. Na hora certinha, Deus vai operar. Na hora certinha, Deus vem com amém. Na hora certa, Deus diz assim: seja feito, haja, aconteça. Vocês estão acreditando nesse negócio ou não? Sim ou não? Sim ou não? Salmo 33:10 diz assim: o Senhor desfaz o conselho das nações e quebranta os intentos dos povos. Salmo 103:6 diz assim: o Senhor faz justiça e juízo dos oprimidos. Agora uma pergunta que eu faço para você nessa noite: você se acha esquecido de Deus? Em meio a essa luta, em meio a essa opressão? Você acha que Deus se esqueceu de você? Você se acha esquecido quando você está passando por uma luta, quando você está passando por um momento difícil? Você se acha esquecido? Sim ou não? Israel também se achava dessa mesma forma. No entanto, ninguém precisou lembrar o Senhor. O próprio Deus, Ele vem e cumpre a sua promessa. Abra a tua Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo 3, 7 até o 10. Êxodo 3, 7 e 10. E disse o Senhor, presta atenção nisso aqui: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar-o da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. O lugar dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Venho agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que livres o meu povo do Egito. Deus cumpriu sua promessa. Deus libertou Israel, levou o seu povo a tomar posse de uma terra prometida. Ninguém precisou avisar o Senhor, dizendo assim: Senhor, você não está vendo aquele povo clamando? Você não está vendo aquele povo lá passando por opressão, passando por luta? Não. O clamor do povo chegou até Deus. Aquele povo se achava esquecido, achava que Deus tinha abandonado. E o clamor chegou, a opressão que eles estavam vivendo debaixo de Faraó, chegou até os ouvidos do Senhor, até os olhos de Deus.
E Deus veio e os livrou e os libertou. Tirou eles das garras do inimigo. Tirou eles das garras do Egito. E colocou eles numa terra que manava leite e mel, numa terra prometida. Sabe o que representa uma terra prometida? Representa uma inversão dos problemas que você está vivendo. Terra prometida significa a realização do meu milagre. Deus vai realizar um milagre na minha vida. Deus vai realizar um milagre na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque se Deus nos tirou do pecado, se Deus nos tirou das garras do inimigo, é porque Ele tem coisas grandes preparadas para nós. Amém? E a nossa terra prometida não é no céu, não. O céu é o lugar que nós vamos morar com o Senhor. Amém? Deus tem algo grande, poderoso para nós, nessa terra aqui, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão assim: Deus tem um propósito com você, meu irmão. Deus tem um propósito com cada um de nós. Ele interveio aqui na história da nossa vida, para nos proteger, para nos tirar dos laços do maligno, para glorificar o nome dEle. Olha para essa pessoa e diz assim: aquieta o teu coração. Fala assim: aguenta mais um pouquinho. Não pare de clamar ao Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele vai enviar socorro na hora certa. Olhe para mim aqui. Será que a terra, o sol, a estrela ou as estrelas, a lua, a água, os animais, as vegetações, será que isso é mais importante do que você? Você é mais importante do que tudo isso, igreja. Você é mais importante do que todo o ouro, toda a prata que existe no mundo. Porque quando Deus forma tudo isso, Deus fala que era bom. Mas quando Deus forma o homem, Ele fala: isso é bom demais. Isso é muito bom. Significa que todas essas coisas têm valor. O animal tem valor, mas nós temos muito mais valor do que qualquer outra criação de Deus. E se Deus cuida dos mares, se Deus cuida das estrelas, se Deus cuida do sol, se Deus cuida da lua, se Deus cuida do animal, será que Ele não pode cuidar de você? Será que Ele não pode cuidar de mim? Vocês estão entendendo ou não? Hã? O valor que nós temos diante dos olhos do Senhor não tem como medir. Tanto é que eu ministrei uns domingos atrás. Vocês se lembram que Deus amou o mundo de tal maneira, que esse tal maneira, vocês se lembram disso ou não? Que esse tal maneira não tem como calcular, esse tal maneira não tem como você somar isso. A importância que nós temos diante do Senhor. E o desejo do coração do Pai é fazer com que cada um de nós viva o milagre. Deus, Ele vai chegar na hora certa. Deus tem o controle de tudo. Ele vai enviar socorro, Ele vai enviar libertação, Ele vai enviar tudo o que você precisa na hora certa. O que nós precisamos nessa noite é aquietar o nosso coração e entender que Deus não perdeu o controle. Deus sempre teve o controle de todas as coisas, tem o controle de todas as coisas e sempre terá o controle de todas as coisas. E é isso que tem que estar dentro do nosso coração. Eu sei que tem momentos que parece que bate na nossa porta para nos deixar desesperados. E aí Deus vem e diz assim: não se desespere, porque agindo Deus, quem pode impedir? Amém? Vai ficando de pé no seu lugar. Faz de conta que nós vamos acabar essa palavra. Vai ficando de pé no seu lugar, porque Deus, Ele vai fazer algo tremendo na sua vida hoje. Amém?
Deus ele vai tirar você do aperto, Deus vai tirar você da aflição, amém? Depois que Deus realizar todos os milagres na sua vida, depois que Deus fazer tudo aquilo que anseia o teu coração, você vai levantar as mãos, vai adorar Ele, vai dizer o que está lá em Salmos 126, 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E é dessa forma que nós vamos adorar o Senhor, porque no final da história, amém, o nosso coração, os nossos lábios, a nossa boca vai se encher de riso, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, amém? O começo da história é uma coisa. No começo da história as coisas parecem até legalzinho, parece que vai acontecer algumas coisas. No começo da história parece que você está vivendo algumas coisas. De repente no meio da história parece que tudo vira. Mas o final da história é um sorriso nos lábios, amém? Então Deus está escrevendo a sua história, e o final da sua história vai ser um final de alegria, um final de contentamento. E você vai dizer para todo mundo: Deus me abençoou, Deus me ajudou, Deus cumpriu a sua palavra, até que nos ajudou o Senhor. Grandioso é o nome dEle, poderoso é o nome daquele, do grande eu sou, daquele que pode realizar muito mais, abundantemente, daquilo que você imagina e daquilo que você precisa. Que nessa noite o seu coração possa sair daqui esperançoso, que nessa noite você possa sair daqui, amém, com uma esperança dentro do teu coração, que Deus tem um controle de tudo, e que no momento certo Ele vai dar o veredito, Ele vai dar o carimbo, e Ele vai dizer assim: a vitória é tua. E o inimigo vai ter que bater em retirada, principados e potestades vai ter que bater em retirada, porque não existe Deus igual ao nosso Deus. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maior do que qualquer obstáculo, nosso Deus é maior do que qualquer tipo de principado e potestade. Nosso Deus é o Deus da esperança, e nessa noite Ele vai tirar de você tudo aquilo que te aflige, e Ele vai implantar esperança dentro do teu coração, porque eu creio que a sua história, o final dela será um final feliz. Os seus netos, os seus bisnetos vão contar a história, vão contar o que Deus fez na sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão ao seu coração.